né? Então, eu tenho 36 anos, eu sou formada desde 2013. Logo depois da minha formação, na verdade, no meu último ano da faculdade, eu iniciei um estágio já em saúde mental, né? Eu fui estagiária num CAPS, e aí, depois que eu me formei, eu já consegui ingressar na área e continuar em saúde mental, né, no CAPS. Então, da minha formação, eu sou especialista em psicopatologia e saúde pública, me aperfeiçoei em psicofármacos, em saúde mental. A minha formação é bem voltada para a saúde pública, né? Então, logo após a minha formação, eu já iniciei trabalhando num CAPS 3, né? Eu não sei se vocês conhecem um pouquinho dos CAPS, dessa diferenciação, né? CAPS 1, 2, 3. Então, eu comecei a trabalhar num CAPS 3, onde eu fiquei um período grande. Depois eu saí da saúde pública, né? Mas acho que a minha paixão é saúde pública, eu acabei voltando onde eu estou até hoje, né? Dentro dessa trajetória, eu trabalhei também na atenção primária à saúde, numa UBS, né? Então eu conheço um pouquinho desses dois campos, né? Psicólogo dentro da UBS e o psicólogo na atenção especializada, que é o CAPS. Hoje eu atuo num CAPS 2, na Zona Leste. Faço parte de uma equipe multiprofissional que tem mais uma grande quantidade de psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiros, assistentes sociais, médico psiquiatra, né? Então, nessa equipe, nós somos formados em mini equipes dentro dessa equipe maior, né? E a gente faz um trabalho interprofissional, né? Então, eu tenho hoje 46 pessoas que eu acompanho, né? Eu trabalho 30 horas e acompanho 46 pessoas que seriam, esse cuidado eu teria que fazer a cada 3 meses, no máximo, né? Então, cada profissional faz ali o gerenciamento do cuidado como acha que é mais adequado, né? O ideal é que a gente consiga ver essas pessoas com mais frequência, porque entendendo que o CAPS é um serviço de saúde mental especializado, né? Um serviço de atenção intensiva, essas pessoas precisam de um pouco mais de atenção nesse cuidado. Então, nesse CAPS, uma vez por semana, eu faço um plantão de acolhimento, né? Então, eu faço atendimento de todas as pessoas que chegam, né? É um plantão que é porta aberta, não precisa de encaminhamento, porque essa é a ideia do CAPS, né? Que as pessoas consigam acessar, não necessariamente via encaminhamento, então elas podem chegar por demanda espontânea, né? Então, nesse acolhimento, eu faço essa primeira avaliação, né, identifico ali qual é a demanda, a necessidade, né, a complexidade do caso e dou os direcionamentos. Algumas pessoas são inseridas para seguir em acompanhamento no CAPS, outras a gente faz encaminhamento para a rede, né, geralmente para a UBS, para seguir acompanhamento lá, né? Então, a minha rotina, ela ela vai contemplando aí os atendimentos individuais de referência, né, que eu sou a referência técnica dessas pessoas, e também dos grupos terapêuticos. No CAPS hoje eu faço 2 grupos, então eu tenho um grupo que ele é mais psicoterapêutico, né, um grupo verbal que eu acabo coordenando com uma TO, e tem um outro grupo que é um grupo de saída que a gente faz no território. Então é um grupo fora do CAPS que a gente faz aí visitas a serviços de saúde, centro cultural. Então é um serviço, um grupo mais para conhecimento do território, né? É um grupo extra CAPS para que as pessoas consigam acessar também os espaços de lazer e cultura, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. Quantas horas que você costuma trabalhar ao dia? Nesse CAPS eu trabalho 6 horas, então 30 horas semanais, né? O que no SUS, na minha experiência de SUS, né, é algo muito raro. A maioria dos psicólogos trabalham 40 horas, né? Então, até mesmo nesse lugar que eu trabalho, né, nessa instituição, esse é o único serviço CAPS que tem aí essas possibilidades de um psicólogo trabalhar 30 horas, porque na maioria das vezes são 40. Você falou que acompanha 46 pacientes, é isso? Isso.
Você atende quantos, assim, por semana? Por semana, eu atendo em média de 7, mais ou menos, 7, 8, e eu tenho um grupo de avaliação também, ele entra como um grupo de avaliação porque são dessas pessoas que estão chegando, né? Então, para eu conseguir entender melhor, compreender essa demanda, né? Conhecer a família. Então, é um grupo de avaliação que também eu faço semanalmente. É um grupo com 3 pessoas, geralmente. Né? O trabalho do psicólogo no CAPS, ele é bem amplo, assim, né? Então, esses 7 atendimentos que eu tenho semanais, eles não são atendimentos, não são psicoterapia, não são atendimentos de psicologia, né? Eu sou a referência técnica, então eu gerencio o cuidado dessas pessoas dentro do CAPS, né? Então, dentro dessas 46 referências, pode ser que alguns eu atenda psicoterapia, né? Psicoterapia breve. Por exemplo, se um colega terapeuta ocupacional precisa aí de um atendimento para algum usuário do serviço que ele referencia, ele pode mandar para mim, eu faço esse atendimento, depois ele retorna para acompanhar com ele. Uhum. Quando você falou, Tânia, como que é feita a avaliação, assim, para pensar um caminho a ser seguido, sabe, nesse processo terapêutico, assim? Uhum. A gente tem 2 situações, né? Aquele paciente que chega, que ele tem uma demanda um pouco mais agravada, né? Então, às vezes o paciente está psicótico, às vezes ele está numa crise de ansiedade que está prejudicando o cotidiano, as atividades de vida diária, né? Então, quando a gente percebe aí que várias áreas da vida dessa pessoa está comprometida, a gente entende a necessidade de um acompanhamento, né? Um pouco mais intensivo e de uma reabilitação. Então, a gente faz a inserção dessa pessoa, né? Quando a gente consegue aí que essa pessoa retome o trabalho, retome, de repente, os estudos, a gente vai entendendo que ele já está evoluindo para um outro momento, né? Ou então a gente pega aí, na semana passada, por exemplo, eu atendi um rapaz que era a primeira crise, então ele estava psicótico, a família não sabia muito o que fazer, né? Então, que bom que ele chegou no CAPS, porque se demorasse mais alguns dias, talvez, ele fosse para uma internação, né? Então, no CAPS, a gente conseguiu fazer ali uma intervenção, então eu fiz esse acolhimento, entendi ali uma urgência, pedi uma avaliação médica, então fizemos uma interconsulta, né? Então, o médico já avaliou e ele já iniciou o acompanhamento a partir dali, né? Quando a gente atende pessoas que têm aí um quadro de ansiedade um pouco mais leve, né? Às vezes reativa a alguma situação, a gente vai entendendo que é um caso que dá para seguir em acompanhamento na atenção básica, né? E não é tão complexo como que a gente atende no CAPS, né? No CAPS a gente também atende pessoas com tentativas de suicídio, né? Vindas de hospitais depois de internação, então são essas demandas um pouco mais agravadas, né? Que a gente vai atendendo. Aí esse caminho terapêutico é definido por esse time de diferentes profissionais, né? Quando eu atendo uma pessoa, né, no acolhimento, eu acabo ficando responsável pelo cuidado dela dentro do CAPS. Então, junto com ela, eu construo um projeto terapêutico de cuidado, né? Então, a gente vai juntos decidir o que ela está precisando nesse momento. Então, a gente precisa intensificar que ela esteja em mais grupos terapêuticos durante a semana no CAPS, então ela vem todos os dias, né? Então, junto com essa pessoa, a gente constrói esse cuidado, né? Então, para cada um, a gente tem um projeto diferente, né? E aí, quando a gente precisa ali de um outro profissional, aí ele entra em cena também e a gente compartilha esse cuidado. O que você acha da estrutura do CAPS, assim? Você diz estrutura física? Sim. O CAPS que eu trabalho hoje, a estrutura é bem ruim, assim, né? Porque ele é uma casa, então não tem, a gente tem muita dificuldade com sala, por exemplo. Então, é, temos ali uma organização, então, dependendo do horário, se eu passo um pouco do meu horário, eu estou prejudicando o atendimento de outro profissional, porque ele precisa usar aquela sala, né? Então, às vezes, a estrutura não favorece nesse sentido, né? Mas a ideia é que os CAPs sejam espaços mais acolhedores e não espaços hospitalares. Então,
Na maioria dos CAPs que você vai procurar na cidade de São Paulo, a estrutura não é muito boa, né? Eles não são serviços pensados para a saúde mental, né? Então, geralmente são espaços alugados, né? Não são da prefeitura. Em relação à equipe, assim, porque a gente, acho que durante a faculdade, assim, a gente escuta como que sempre falta profissional, né, nos CAPs. E sempre falta psicólogo, né? Provavelmente Uhum. pelo salário baixo que oferece, enfim. Mas, assim, como que é esse dia a dia, sabe? De diferentes profissionais tendo que trabalhar de forma conjunta, assim, no acompanhamento desses usuários, como que é trabalhar, sabe, dentro de um CAPS, que é tão Sim. precarizado, assim, infraestrutura? Uhum. Eu, por ter passado, né, na atenção primária, que foi na UBS e no CAPES, eu hoje tenho uma visão diferente entre os dois serviços. Então, por exemplo, enquanto psicóloga de uma UBS, eu me sentia muito solitária, porque ali na UBS eu era especialista em saúde mental, a única pessoa, né? Então, a gente tinha o enfermeiro, o médico generalista, tudo que surgia, que era uma demanda de saúde mental, eles mal avaliavam, né? Muitas vezes por dificuldade, por não ter um conhecimento um pouco mais ampliado, então já direcionavam um atendimento para mim. Então, eu sentia um trabalho solitário, até na discussão de caso, construção de projeto terapêutico, né? No CAPES, eu vejo isso de uma outra maneira. A ideia é que seja um serviço que consiga integrar toda a equipe, né? Para a gente fazer uma construção de um PTS compartilhado entre todas as áreas e todos os profissionais, né? Às vezes não dá muito certo, né? Porque vai depender também daquele profissional, quanto ele está disponível para isso. Né? Então, eu já tive em equipe que estava totalmente desestruturada e as pessoas vão ali identificando que, de fato, elas não fazem sentido aquele trabalho para elas. Mas não, assim, eu acho que é um pouco de cada coisa. Você encontra o profissional que está ali disponível a construir algo e o profissional que ele trabalha muito mais individualizado. Peso emocional de lidar com as demandas, porque mesmo que tenham muitos profissionais trabalhando no CAPS juntos, muitas vezes recai sobre o psicólogo, né? Ou psiquiatra, assim. Dentro de um CAPS tem algo que é comum a todos os profissionais. Então, ali dentro, todos nós somos técnicos em saúde mental. Claro que cada um tem a sua formação, né? Mas quando chega uma crise, todos os profissionais vão atender essa crise, né? Então, por exemplo, eu falei do acolhimento, que eu fico uma vez por semana, mas nesse acolhimento fica assistente social, né? Fica enfermeiro. Então, todos os profissionais fazem esse acolhimento. Então, todos os profissionais têm essa capacidade técnica, né, de atender uma crise. Acontece muitas vezes de você atender um caso que às vezes pesa um pouco mais, mas essa é a diferença de você estar num CAPS, né? Porque ali você tem uma equipe também de saúde mental. Então, você terminou o atendimento, você vai para um espaço para a cozinha, por exemplo, respirar e pedir ali um apoio, discutir o caso, né? Em outro serviço, por exemplo, na UBS, isso não dá para acontecer, né? No CAPS você consegue um acolhimento do outro profissional, né? E aí quando você também percebe que aquele caso não está legal, que você está, né, tá com dificuldade para atender, a gente consegue fazer a troca de referência, mas tudo com muito cuidado também, né? Para não expor o paciente, para não quebrar vínculo, né? Mas acho que muita troca. Você tem metas, assim, a cumprir a partir do trabalho do CAPS, assim? Sim, a gente tem uma meta, é um pouco diferente de outros serviços, né? Então, a gente tem uma meta que é da equipe toda, então eu não sei a quantidade, porque eu acabo não ficando muito fixada nisso, né? Porque eu acabo priorizando o atendimento em si, essa questão mais administrativa, eu não, eu acho que a gente faz uma escolha, né? Eu não vou ficar preocupada com isso, eu quero garantir o meu trabalho. Então, se eu vou atingir ou não a meta, eu acabo não me preocupando tanto, né? Então, essa meta de atendimento, eu não vejo uma dificuldade, porque a gente tem muita demanda, então não tem como a gente não bater essa meta. Na maioria das vezes, a gente passa em 100, 200% essa meta que é colocada de atendimento, né? Agora,
uma das preocupações, né, que hoje em dia a gente tem sido muito cobrado, são das reuniões de matriciamento com as UBSs. Então, o CAPES faz reuniões mensais com as UBSs do território, né, para matriciar, para dar um apoio no cuidado em saúde mental para essas equipes. Então, isso é algo que a gente tem que fazer mensalmente e não tem como fugir. Né? Então, mas assim, não vejo uma dificuldade também, porque as equipes, na maioria das vezes, elas estão abertas para essa conversa, para esse tipo de matriciamento, né? Mas existe meta de visita domiciliar, né? Então, que também é algo que a gente consegue fazer, salvo quando a gente não tem o transporte, né? Porque às vezes a gente depende do carro da instituição e às vezes por alguma questão ele não vem, né? Mas aí não é uma questão do profissional, é a instituição que não garantiu que isso também acontecesse, né? Funciona essa relação entre diferentes CAPs? A gente tem a situação daquele paciente que chega para acolhimento e ele é de outro território, né? A gente acolhe, a gente faz essa primeira escuta, né? E faz o encaminhamento para o CAPS de referência, né? Onde ele vai ser cuidado dentro do território. Mas acho que você está perguntando de uma questão entre um CAPS e outro, talvez CAPS AD, CAPS infantil, essa relação, né? Nós recebemos muitos usuários encaminhados do CAPS infantil, né? Então, é um serviço que tem ali um limite, né? Quando a pessoa chega ali numa determinada idade, quando ela chega no 21 anos, em alguns casos até 24 anos, eles podem ficar, mas aí a gente faz essa transição para o CAPS adulto, né? O ideal é que essa transição ela seja feita mediante uma discussão, né, de uma vinculação do usuário nesse CAPS onde ele está chegando, né? Mas às vezes isso não acontece. Às vezes o usuário chega lá com encaminhamento, com papel, dizendo que ele foi encaminhado, que ele precisa seguir o acompanhamento. Né? A gente tenta sempre estar próximo das equipes para poder discutir esses casos, né? Que chegam assim. E a gente tem também o CAPS AD, né? O CAPS álcool e drogas, que isso para mim, essa relação entre CAPS adulto, né? E CAPS AD, desde que eu conheço, assim, CAPS, eu vejo que é uma relação, às vezes, um pouco turbulenta, né? Nesse entendimento. O usuário tem ali, sei lá, um diagnóstico de esquizofrenia e tem um uso de substância. Ele vai tratar onde? No CAPS AD ou no CAPS adulto? Né? Então, às vezes, as equipes discordam, né? Então, não, tem que ficar no AD. Não, tem que ficar no adulto. Então, essa relação, muitas vezes, é bem turbulenta, né? E quando necessário, a gente acaba reunindo as duas equipes para fazer a discussão do caso e definir qual é o melhor serviço onde ele vai se beneficiar mais, né? Quando tem essas demandas, essas comorbidades. E às vezes ele fica nos dois. Às vezes ele fica. O cuidado é compartilhado, né? Às vezes fica no CAPS AD por um período e a gente compartilha o projeto terapêutico no CAPS adulto, né? Mas eu entendo que um dos dois CAPS tem que ser ali o principal, né? Um dos dois tem que tomar a frente desse cuidado, porque eu não consigo. Para mim, alguém tem que ser referência, não dá para deixar um pouco cada um, né? Senão acho que a coisa vai ficando de qualquer jeito. Como você falar para a gente como que funciona essa criação desse projeto terapêutico, como que, assim, desde do acolhimento inicial até a determinação, assim, de como que as coisas vão ser é, manejadas? Uhum. Esse projeto terapêutico, a gente sempre faz, o ideal é que a gente sempre faça com o próprio usuário e com o familiar, né? E a gente enquanto serviço de saúde. Então, juntos a gente vai pensando qual é a necessidade principal dele nesse momento. Então, o que ele precisa mais? Às vezes é alguém que tinha ali um trabalho, está afastado, não está em condições de voltar. Então, como é que a gente vai intensificar esse cuidado para que ele se fortaleça, para que ele consiga ali receber o cuidado e consiga retomar o trabalho. Então, a gente traça uma meta junto com ele, né? Então, se a gente entender que ele precisa de atendimento 3 vezes por semana, a gente intensifica. Se a gente entende, né, que de repente já deu conta ali o atendimento individual e dá para manter num grupo terapêutico 1 vez por semana, a gente faz isso.
né? Às vezes está no grupo terapêutico semanalmente, a gente percebe que tem mais demanda, então a gente puxa para o individual, né? Às vezes precisa fazer um contato com a família, né? A família tem que estar mais perto desse cuidado, né? Apoiando essa pessoa, né? Às vezes essa pessoa pode voltar a trabalhar, mas precisa de um apoio no território, então às vezes tem que fazer um curso, alguma coisa. A gente busca os espaços que a gente tem no território, né? Às vezes o CEL, né? O SECO, e a gente compõe com outros serviços também esse projeto terapêutico, né? A gente define a frequência dele no CAPS, então se vai ser 2 vezes por semana, uma vez, vai ser semanalmente, né? Até que a gente consiga espaçar mais esse atendimento. E aí, quando ele começa a espaçar, a gente vai entendendo que ele já está melhor, né? Então, a gente faz esses atendimentos, né, na residência, né? Ou a gente pode fazer os atendimentos compartilhados com as equipes de estratégia de saúde da família, né? Que são as equipes da UBS. Então, de repente, eles estão atendendo alguém e estão na dúvida se é um caso para ser acompanhado no CAPS ou não. Então, a gente consegue agendar e fazer esse atendimento compartilhado para auxiliar a equipe nessa, né, nessa avaliação, nessa demanda e na conduta do caso, né? E aí esse tipo de atendimento ele acontece na UBS. E aí pode ser com o enfermeiro, às vezes até com o médico, né? Então a gente compartilha com qualquer profissional que esteja ali necessitando desse apoio. Muito. A saúde pública, ela é escrita ali, né, na teoria, ela é muito bonita, é algo que segura muito a gente, que prende nossa atenção, que faz brilhar os olhos, né? Mas na prática a gente tem bastante dificuldade, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, na saúde mental hoje, o Brasil é um dos países que vão muito bem, assim, no cuidado em saúde mental. Mas ainda tem muita coisa a melhorar, né? É um serviço que está sobrecarregado, né? A demanda é muito maior do que a gente consegue atender, né? O investimento que a gente tem no serviço é muito pequeno, né? Então, às vezes, falta material, por exemplo, falta uma TV para você passar um vídeo, sabe? Coisas desse tipo. Mas acho que a gente conseguiu falar bastante coisa.